Mas eu acho que não, física. Então, ó, na aula de hoje, eu vou falar de dióptro plano. Dióptro plano. Obrigado. Dióptro plano. O que é o dióptro plano? Eu não sei se vocês já viram isso, mas é aquele efeito de que você coloca um lápis dentro de um copo, parece que ele está quebrado, tá? Não sei se vocês já viram esse efeito. Isso daí é o efeito causado pelo dióptro plano. Tá? Então, esse é o esquema. Então, aqui eu tenho uma superfície, tá certo? Tema 82? Então, ó, é isso aí, tema 82 da apostila. Então, ó, aqui está uma superfície. E o que acontece? Eu tenho um objeto aqui, em determinado ponto. Tá? Eu vou falar que esse objeto está no ponto C. E aí eu tenho uma pessoa olhando esse objeto. Que olho bonito, hein? Então tem uma pessoa olhando esse objeto aí. Então quer dizer que tem um raio que vai em direção ao objeto. Um raio luminoso que vai em direção ao objeto. Ó, presta muita atenção nisso, porque os passos que eu estou fazendo aqui é os passos que você precisa saber no exercício, tá? Eu não sou a pessoa que foi deduzindo fórmula, então quando eu faço isso daqui, quer dizer que o exercício vai exigir você fazer esses passos. Então, ó, o raio luminoso sai do olho da pessoa e vai em direção ao objeto. Essa parte aqui eu vou fazer pontilhado, porque o raio não vai seguir esse caminho. Por quê? O raio chegou aqui, ele viu a superfície. O que a gente tem aqui? A gente tem o N, ar, e o N, água. O ar é o menor índice de refração possível, tá? Então, o que vai acontecer? Esse objeto Desculpa. O ar é o maior índice de refração possível. O ar vale 1. Então, ele vai aqui para a água, ele vai para o índice de refração menor. Então, ó, ele está saindo do maior e indo para o menor. O que vai acontecer? A gente sempre precisa traçar a normal nesse tipo de situação, tá? A gente sempre traça a normal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou traçar a normal, lembrando que a normal tem que ser perpendicular à superfície, ou seja, forma um ângulo de 90 com a superfície. Tá normal aqui. Traçou a normal. O que vai acontecer com o raio? O raio, ele saiu do maior e foi para o menor, ele vai fazer o que em relação à normal? Aproximar ou afastar? E aquele cri. Temos afastar, temos aproximar e temos afastar. Quem dá mais? E aí, quem que é do time afastar? Quem que é do time aproximar? Ó, sai do menor para o maior. Se ele vai para o menor, ele aproxima. Então, ele vai vir nessa direção. É isso que aconteceu. Mais próximo da normal. Isso aí. Então, ele se aproxima da normal. Então, ó, esse é o ângulo de refração. E esse é o ângulo de incidência. Lembrando que o ângulo de refração e o ângulo de incidência é sempre o ângulo que a reta faz com a normal. É sempre o ângulo que a reta faz com a normal. Show de bola? Então, significa o que isso?
O objeto que está aqui em cima, ele enxerga aqui embaixo, ó, na posição D. Então, as pessoas quebram a coluna e ficam paraplégicas em piscina, por quê? A gente enxerga a piscina mais funda do que ela é. Tá? A gente enxerga a piscina mais funda do que ela é. Então, muito cuidado na hora de pular em piscina. Você precisa saber realmente o tamanho dela por uma instrução que tem ali fora. Às vezes você está falando, não, ela é funda. Mas, na verdade, ó, ela só vem até aqui. Mas sabe qual que é esse negócio do grandão e do pequenininho? É porque assim, ó, ele vê o grandão, ele aproxima da normal. Tá? Ele vê o grandão, ele aproxima da normal. E ele vê o pequenininho, ele afasta da normal. Que é a mesma coisa, né? Tá? Então, ó, ele vê o grandão, ele aproxima da normal. Ele vê o pequenininho, afasta da normal. Entendeu? Ah, então é sempre. Ele tá indo pro menor, ele vai ver o pequenininho. Tá? Então, se ele faz esse esquema aí. Beleza. Ó, então, qual que é a ideia aqui? Vamos fazer de vermelho? Não, vamos fazer de roxo. O pelinha é a distância da imagem até essa superfície. E o P é o objeto. Vamos falar que aqui está o objeto. Aqui está o objeto e aqui está a nossa imagem. Tá? O exemplo aqui me confundiu. Vou ter que fazer outro. Então, ó. Vamos fazer outro aqui. Porque ele trocou as coisas ali, aí eu não vi direito e acabou dando errado. Fazer o olho aqui. Se alguém precisar aprender a desenhar olho, então, ó, vamos supor que aqui tem um objeto no fundo. O objeto no fundo, ele está vindo um feixe aqui, certo? Vem um feixe aqui na superfície. O que vai acontecer? Ó, você viu que foi um caminho diferente do que eu fiz antes. Ele está vindo da água para fora. Então, ó, de novo, desenha a normal. Lembrando que esse daqui é o N água e esse aqui é o N ar. O que vai acontecer? O objeto, ele está saindo, ele está vindo aqui, né, com índice de refração, índice de incidência I, né, é sempre o ângulo que ele faz com a normal. Então, ó, o que vocês acham nessa situação? Ele vai se aproximar da normal ou ele vai se afastar da normal? Lembrando que a água... Eu tô achando que esse exemplo tá errado, hein?
Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Não, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo. Ó, eu que falei o negócio errado antes. O índice de refração da água é maior que do ar. O ar é o menor, não o maior. O ar é 1, a da água é 1,33. Tá? Ó, ele foi pro maior ou pro menor? Esquece esse desenho aqui. Esquece aqui. Ele foi pro menor. Pro menor, ele aproxima ou ele afasta? Afasta. Então, ó, pro menor, ele vai afastar da normal. O melhor desenho do mundo, não. Mas ele afastou da normal. Na hora que ele afasta da normal, o que vai acontecer? Ele vai ver esse objeto mais para cima, mais próximo da borda da piscina. Então, ó, você viu que foi invertido, né? Eu tô com um objeto aqui, esse objeto ele sobe, esse objeto aqui subiu. Esse é o índice de refração. Então, ó, isso daqui é o P', distância da imagem. Isso daqui é o P, distância do objeto. Tá? Qual que é a relação que a gente tem aqui? Ó? O N do observador dividido pelo N do objeto é igual a P' sobre P. Tá? Então, ó, observador sobre objeto é igual a P' sobre P. O observador está no ar. O objeto está na água, porque eu posso inverter isso daqui. O observador está dentro da água e ele vê o objeto no ar, tá? Pode ter uma inversão aqui. Tá certo? O P' é a distância da imagem até a borda da piscina e o P é a distância real desse objeto, tá? O P ele pode falar que é a distância real também. Tá? O que ele enxerga, ele vai enxergar o objeto mais próximo aqui, mas essa é a distância real. Tá claro isso? Tá? Então, ó, a gente precisa desse esquema aqui. N do observador, N do objeto é igual a P' sobre P. Tá? Isso aqui vai sempre se manter dessa forma. Beleza. Vou virar aqui. Uma coisa que eu não falei, que é importante falar, que é ângulo limite. E reflexão total. Ó, o que é o ângulo limite? Sempre quando você está saindo de um meio e vai para o outro, sempre acontece uma reflexão. E sempre acontece uma refração. Só que essa refração depende. 4% da luz sempre é refletida. Por exemplo, quando você se olha num vidro, você vê um pouquinho da sua imagem. Por quê? Esse pouco da sua imagem é 4% da luz sendo refletida, tá? O resto está refratando. Mas a refração
depende dos índices, né? Depende dos índices dos meios, do índice de refração dos meios, e depende do ângulo que a luz entra. Por exemplo, eu tenho o N1 e o N2, dois meios aqui. E eu sei que o N1 é maior do que N2. Tá? O que vai acontecer nessa situação? A luz vem com um ângulo de incidência aqui, que eu vou chamar de I, incidência. Ele está indo para o menor. Ele aproxima ou ele afasta? Quando ele vê o menor, ele afasta. Então, o que vai acontecer? Ele vem aqui, agora ele vai afastar. Só que o que acontece? Eu quero ver qual que é o ângulo limite. Qual que é o ângulo que ele vai começar a sofrer uma reflexão total. Então, ó, o ângulo limite é quando ele afasta tanto que ele se afasta com um ângulo de 90 graus em relação ao anormal. Tá certo? Então, ó, esse é o ângulo limite. Então, ó, esse I vira um L, limite, ângulo limite. Qual que é a conclusão que a gente chega? O seno de L é igual a N2 sobre N1. Esse é o ângulo limite. A razão desses dois dá o seno do ângulo limite. Qual é o valor? Porque assim, ó, se eu inclinar muito, a partir desse ângulo limite, qualquer ângulo maior do que o L vai sofrer reflexão total. Tá? Então, ó, é sempre o menor sobre o maior, hein? Aqui é sempre o menor sobre o maior. Nunca vai mudar. Então, ó, é o ângulo limite. O que você precisa saber? Se o I, que é o ângulo de incidência, é maior do que o L, o que acontece? Reflexão total. Tá? Se o I é maior do que o L, acontece uma reflexão total. Show de bola? Volto. Alguma dúvida? Você está se sentindo no Olimpo da física? De tanto conhecimento? Não, não vai ser sempre do menos para o mais, vai depender. Vai depender. Você vai ter que analisar cada situação. A fórmula vai ser sempre assim, mas vai depender. Não é verdade, você se sente burro. Você só não. Você tem um ranço pela física. E aí você tenta afastar ela de você. Esse é o esquema da diurema. Então, ó. Esse é o esquema do ângulo limite. Cuidado, o ângulo limite aparece. Tá? Lâminas de face paralela. Lâminas de face paralela. Dá vontade até dar risada. Caiu um exercício uma vez no Enem. Que, ó, vou te falar, hein? Não sei porque aquele exercício estava ali. Alguém comeu uma bola ferrada ali, porque assim, era um exercício de superior. Não tinha nada de ensino médio no exercício, era superior. Então, sei lá porque aquele exercício estava lá, até hoje eu não entendo.
Eu resolvi aquele exercício lá quando eu estava fazendo Física 4. Imagina, Física 4 é final do segundo ano da graduação de Física. E se você faz engenharia, você nunca aprende aquilo. É um negócio muito específico. Eu não sei por que aquele exercício apareceu. Não, viajar assim forte. Falou assim, ó, vamos viajar todo mundo aqui na maionese? O Enem às vezes dá uma pirada, viu? Tem uns exercícios do Enem assim que não faz sentido. Né? A prova às vezes é simples, aí eles falam assim, nossa, mas vamos pirar nesse exercício aqui, vai ser tão bonito. Os alunos vão ficar confusos. Eu tenho a impressão que quem faz o Enem fala assim, nossa, vamos deixar eles confusos. Aí eles dão risada entre eles. Então, ó, aqui eu tenho 3 meios, né? Eu tenho o meio 1, o meio 2 e o meio 1 de novo. Esse daqui é uma lâmina, tá? Uma lâmina de vidro. Bem, se é vidro, quer dizer, significa que o índice 2 é maior do que 1. Certo? O índice 2 é maior do que 1. O que vai ocorrer aqui? O raio luminoso vem, todo felizão. Opa, eu sou feliz. Então o raio luminoso vem aqui, todo moleque, fala assim, nossa, tô feliz. Ele chega aqui, ele ia continuar por essa trajetória aqui. Essa trajetória aqui não vai ser o que ele vai seguir. Então, ele ia continuar por essa trajetória, só que ele veio a normal. O que acontece? Ele foi para o maior. Se ele foi para o maior, ele afasta ou aproxima? Se ele vê o grandão, ele aproxima. Ele aproximou. Ele veio para cá. O que vai acontecer? Ele foi para uma outra superfície aqui. Ele foi para uma nova superfície aqui. Toda vez que ele bate, o raio bate numa superfície, você precisa fazer a normal, necessariamente. Então, ó, eu vou desenhar uma normal aqui. Agora, nessa superfície, ele vai para o grandão ou ele vai para o pequenininho? Beleza. Se ele vai para o menor, ele faz o quê? Ele aproxima ou ele afasta? Ele afasta. Para o menor, ele sempre afasta. Só uma coisa importante que você precisa saber. Ele sempre, esse último aqui, vai ser paralelo ao primeiro, tá? Esse último é paralelo ao primeiro. Qual que é a pergunta recorrente que a gente tem nesse tipo de exercício? Qual é a distância entre os raios? Ele quer saber quanto que vai esse dele. É isso que ele quer saber. Tá bom. Presta muito atenção no meu passo a passo. Tá? O meu passo a passo, você vai precisar saber. Olha só. Esse é o ângulo de incidência. Esse daqui é o ângulo de refração. Tá? Ângulo de refração. O que vai acontecer aqui? Ó, esse vermelho é paralelo a esse vermelho. São duas normais. Você concorda comigo que tem um Z do Zorro aqui? Sim ou não? Beleza. Então, esse ângulo aqui também vale R.
esse aqui, ó. Beleza? Tá bom. Legal. Porque assim, ó, eu quero saber essa distância aqui. Para saber essa distância, que informação geralmente você tem? Você tem geralmente essa informação aqui, ó, que é a espessura. Geralmente você tem informação da espessura. É essa informação que a gente tem sempre. O que vai acontecer? Se você tem informação da espessura, ó, você concorda que esse D faz parte desse outro triângulo aqui, ó, que eu vou marcar como A, B, D. Porque eu tenho também um triângulo A, B, C, que forma 90. Tá? Ó, agora vai entrar. Você não viu o Z? Eu te mostro, ó. O Z tá deitadinho aqui, ó. Ó. Entendeu? Ó? Eu posso até esticar a perna dele, ó. Mas o Z tá aqui, ó. Viu ele? O Z, ó, é o CA. Então eu faço CA, AB e subo. Esse é o Z. Não, é assim. É assim. Tá? Então, estamos com o Z. Ó, eu preciso descobrir quanto que vale esse lado. Eu tenho informação desse triângulo. Nesse triângulo, a única informação que eu tenho é o ângulo R e o E. O que eu consigo achar no triângulo ABC para ajudar a encontrar o tamanho D? Beleza, muito bem. Então, ó, no triângulo ABC, eu sei que cosseno de R é cateto oposto por hipotenusa, que é AB. Então, daqui eu tiro que o AB é E sobre o cosseno de R. Isso aqui já vai ajudar bastante. Por quê? Com essa informação, eu já sei a hipotenusa no ABD. Mas tem uma coisa a mais. Eu sei quanto que vale esse ângulo aqui, ó, que eu estou pintando em vermelho. Quanto que vale esse ângulo aqui? Ó, oposto pelo vértice, ó. Tudo isso daqui, todo esse ângulo aqui vale I. Todo o ângulo vale I. E esse pedacinho vale R. Então, esse em vermelho é I menos R. O ponto A tem um oposto pelo vértice aqui. Certo? Beleza. Com isso, no triângulo ABD, agora eu sei esse ângulo e quero descobrir esse. Tem a hipotenusa. Uso o seno. Seno de I menos R é cateto oposto D por hipotenusa AB. Então, D é seno de I menos R. O AB é E sobre o cosseno de R. Pronto.
calculou a distância. Essa é a fórmula, tá? Essa é a fórmula. Você vai decorar a fórmula? Eu acho complicado. Pode decorar? Pode. Vai cair isso na primeira fase? Nunca vi. Não vai cair nunca? Segunda fase às vezes aparece. Mas o que é importante? Você ter habilidade nas figuras planas. Porque às vezes ele faz uma pergunta que não tem a ver com D, tem a ver com outras coisas. Então você precisa dominar o desenho. Treinem esse desenho aqui. Faça uma vez, faça duas vezes. Quando a ótica é bem próxima da geometria plana, tá? Ele pode fazer um exercício desse de matemática. Ele coloca física. É um prato cheio para a Unesp, segunda fase. Ele coloca um exercício desse aqui, ó, e muda algumas coisas e pede para você calcular as coisas. Ó, mais uma coisa que é importante. Esse raio aqui, ó, sai sempre paralelo a esse. Isso é importante. Isso vai te ajudar. Isso é uma dica que vai te ajudar em algumas situações. Beleza? Todo mundo fera? Fera, 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 fera. Pode falar. Não, não é. O ângulo limite significa que quando você está no ângulo limite, você está no limite de acontecer uma refração, tá? Se você tem valores menores do que o ângulo limite, a reflação acontece. Se você tem valores maiores do que o ângulo limite, acontece uma reflexão total. É que geralmente você precisa calcular o ângulo limite para descobrir o ângulo que dá uma reflexão total. Beleza? Então, ó, fera, todo mundo sabe de tudo agora. Agora, ó, eu vou falar de prisma. Saudade de lente, né? Deu aquela saudadinha de lente esférica, não deu? Só que tem uma boa notícia. Esses assuntos aqui não caem tanto quanto lente. Então, essa é a notícia boa. Prisma. Esse garotinho aqui já cai um pouco mais. Né? Prisma já é um rapazinho que aparece com uma frequência um pouquinho maior. Acho que caiu recentemente na FUVEST, se eu não me engano. O que vai acontecer aqui? O anterior não. O anterior não. Não. Ó. Vou incidir um raio aqui. Esse aqui é um ângulo de incidente. O que eu sempre tenho que fazer quando o raio incide numa superfície? Normal. Então eu venho aqui na superfície e desenho normal a superfície. E isso daqui vai ter um ângulo de incidência. E, por enquanto, todo mundo feliz. Isso é física, é física. É física, é física.
que vai acontecer? O prisma geralmente é um vidro ou alguma coisa do tipo. Ele sai do meio 1 e vai para o meio 2. Tá? O que ele vai fazer? Ele vai aproximar ou ele vai afastar da normal? O vidro tem um índice de refração maior. Se ele vai para o maior, ele aproxima. Então, ele vai aproximar. Vou fazer que ele veio mais ou menos para cá. Aproximando. Bateu na superfície? Bateu. Se bateu na superfície, eu desenho normal. Vem aqui. Opa. Sai. Desenhou a nossa normal. A bela normal. Ele vai para o menor agora. Se ele vai para o menor, ele vai fazer o quê? Ele vai afastar. Ele vai descer mais um pouquinho. Porque ele aproximou antes e agora ele afastou. Beleza? E esse ângulo com que ele sai aqui é um I', um ângulo qualquer. Qual é a grande pergunta que é feita nesse tipo de exercício? O desvio. Quanto que vale o ângulo de desvio? Eu devia ter feito um pouquinho mais inclinado para não ficar ruim do jeito que vai ficar. Mas tudo bem. A gente sobrevive com isso. Ó, o ângulo de desvio está aqui atrás. É esse ângulo aqui. Eu vou chamar de D. Esse é o ângulo de desvio. Por quê? Ele entrou com essa inclinação e saiu com essa. Quanto ele desviou? É esse D, né? Porque, ó, ele estava para cá, ele rotacionou, ele estava aqui. Ele rotacionou tudo isso aqui para chegar para cá. Então, esse é o ângulo de desvio. Quando ele passa dentro de um prisma, ele sofre um ângulo de desvio. Tá bom? Tá claro isso para vocês? Bem, vamos colocar o que a gente sabe agora. Esse ângulo vale 90, esse ângulo vale 90. Esse ângulo que está aqui embaixo é o ângulo de refração, né? Está aqui embaixo é o ângulo de refração. E esse daqui é como se fosse uma incidência. Eu vou chamar ele de R', tá? Como esse daqui era o ângulo de refração, eu chamei ele de I'. Tá? Só por uma questão de beleza. Tá? Não tem nada. Geralmente o exercício vai te dar quanto que vale esse cara aqui. Às vezes ele pergunta quanto que vale esse ângulo. E depende do tipo do prisma, as coisas. Né? Daquele ângulo lá de cima. Certo? Bem, a gente precisa encontrar uma relação para esse desvio aí. O que tem de relação para o desvio? Então vamos lá. De novo, caímos na geometria plana. Tá? Estamos na geometria plana mais uma vez e é isso que a gente tem aí. Tá? Geometria plana mesmo. Vocês sabem me falar, né? Bem, aqui vai estar difícil para vocês falarem alguma coisa porque não tem letra aqui. Eu tinha que colocar umas letras aqui para a gente conseguir se comunicar. Mas, ó, vamos seguir. Segue meus passos. O que você sabe? Esse ponto aqui
tem um oposto pelo vértice. Então, eu sei que esse ângulo aqui, pequenininho aqui, que eu estou pintando de azul, ó, esse ângulo aqui é I menos R. Tá claro isso? Tá? Esse ângulo ali é o I menos R. Porque, ó, imagina, eu quero achar alguma coisa relacionada ao nosso amigo D, né? O D que é a importância de tudo ali, né? Eu quero achar alguma relação com D ali, então eu preciso achar alguma coisa que envolve esse ângulo aqui. Você percebe que esse ângulo aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo aqui, ó, do triângulo roxo, não é? Ele é um ângulo externo do triângulo roxo. Então quer dizer que o D é a soma desse ângulo pintado em azul com esse outro ângulo pintado em azul. E esse outro ângulo pintado em azul, ele é I' menos R'. Então a gente já tirou uma informação. Qual que é essa informação? Que o D é I menos R mais I' menos R'. Só que eu quero o D só em função desse ângulo aqui e do ângulo de incidência e o ângulo que sai. Porque esses ângulos aqui de dentro eu não tenho acesso à medida, eu só tenho acesso à medida ao ângulo de entrada e ao ângulo de saída. Então eu tenho que eliminar esse ângulo R. Isso aqui é uma equação. Eu consigo uma equação 2. Como que é a equação 2? Ó, do vermelho até o preto é 90 graus. Teria que fazer outro triângulo aqui para vocês poderem enxergar. Só vou reproduzir um pedaço aqui do negócio. Aqui vale A, aqui vale R e aqui vale R. O que vai acontecer? Esse ângulo aqui é 90 menos R. E esse ângulo aqui é um R'. Esse aqui é 90 menos R'. A gente sabe que a soma desses três tem que dar 180. Então, a gente descobriu uma equação número 2, que é A mais 90 menos R mais 90 menos R'. Isso aqui é igual a 180. A gente descobriu que o A é o R mais o R'. Juntando as duas equações, o que a gente pode ter? Que o desvio é o I, que é um I', I mais I' menos A. Isso aqui é o que dá o desvio para a gente. Então, esse é o ângulo de desvio. Outra coisa importante é isso aqui. Que o A está associado, aquele ângulo ali, está associado aos ângulos de reflexão. Então, na verdade, a gente geralmente sabe esse, e aí descobre esse via o A, para descobrir o I. Também é uma maneira. E aqui a gente descobre o desvio, tá? Só para finalizar. Quando eu estou falando de desvio mínimo, falou em desvio mínimo, falou que o I é igual ao I'. E, consequentemente, o R é igual a R'. Então, o A é 2 R's e o desvio é 2I menos 1. Então, essa é a situação do desvio mínimo. O desvio mínimo, quando ele fala em desvio mínimo,
ele está falando nessas informações. Beleza? Ó, não é simples. Você pode ter visto isso aqui pela primeira vez, está um pouquinho desesperado, achando que é o fim do mundo, sair correndo pelo seu quarto, gritando. Calma, que eu vou fazer exercícios e talvez isso vai ficar um pouco mais claro. Beleza? Então, ó, eu volto. Diga que valeu. A nossa aula valeu. Então, ó, até daqui a pouco. Adeus.